vou falar um pouquinho mais da reforma trabalhista, mas hoje a gente vai falar ponto a ponto, alguns pontos mais importantes. E para isso nós convidamos aqui o advogado, Dr. Carlos Eduardo Dantas Costa. Ele é especialista nessa área. Dr. Carlos Eduardo está aqui. Carlos, obrigado pela gentileza. Carlos, você se importa de ficar aqui comigo e a gente olhar junto aqui no telão? Vem cá, dá uma olhadinha. Sem problema algum, vamos lá. Você fica aqui, olha, a gente vai mostrar. Nós pegamos só uns 3 ou 4 pontos mais importantes. Vou mostrar então o primeiro ponto aqui. Me explica o seguinte: ajuda de custo não vai integrar o salário. Então, por exemplo, vale alimentação ou qualquer outro vale. Como é que vale transporte? Como é que fica isso? O Vale Transporte ele tem uma regulamentação específica. Então, ele é concedido com o intuito do empregado se deslocar na ida e na volta ao trabalho. Então, o Vale Transporte, ele nunca integrou o salário. Nunca integrou? Nunca integrou. E o Vale Alimentação? Também não. Também não? Esses benefícios que têm a finalidade de permitir ao empregado que ele se alimente, que ele se desloque ao trabalho, permitir que ele efetivamente cumpra a atividade dele, em linhas gerais, ele não integra um salário. Entendo. Então isso aqui vai continuar ou não? As pessoas vão dizer, olha, o que você me oferece? Eu te ofereço para trabalhar aqui R$ 1.300, mais vale transporte, mais vale refeição, etc, etc. É assim que vai continuar assim ou não? É dessa forma, não vai mudar absolutamente nada. Tá. Então no meu lerite não aparece isso? Na verdade, ele aparece. A diferença é que ele não integra ao salário. Tá. O que significa não integrar ao salário? São verbas que não são consideradas para a média de férias, de 13º, de fundo de garantia e recolhimentos de INSS. Entendi. Tá certo. Bom, vamos pôr então o segundo ponto aqui, por favor. A contribuição sindical será facultativa. O que quer dizer isso aí, Carlos? Pois é. Aliás, deixa eu ver, o teu livro é O Abuso do Direito Sindical, publicado aqui pela LT. Tá certo ou não? Isso, tá pela aqui LTR, editora LTR. Tá aqui, ó. A contribuição sindical, na verdade, ela é chamada de imposto sindical. Imposto? Imposto sindical. E por que imposto? Porque o empregado ou o empregador, eles não têm direito de fazer oposição. Se eu faço parte de uma categoria, obrigatoriamente, todo ano eu tenho que recolher uma contribuição em favor do meu sindicato. O que muda, a grande mudança, é que essa contribuição ela passará a ser facultativa. Hoje não é facultativa? Hoje não é facultativa. É obrigatório? Ela é obrigatória. Quanto vale? Quanto é que eles tiram do meu salário? 1 dia de salário por ano. 1 dia por ano? 1 dia de salário por ano. Aí a empresa desconta e passa para o sindicato? A empresa desconta e repassa para o sindicato. Sei. Então, a partir de agora, não? A partir de agora, o empregado deve autorizar, permitir o sindicato que ele faça o desconto. Do contrário, o sindicato não pode mais receber essa contribuição. Sei. Quer dizer, então, suponho, o líder sindical vai passar por aqui e vai dizer, assina aqui e tal, você não quer fazer parte do meu sindicato? Pois é, na verdade a gente tem algumas formas de contribuição sindical. A gente tem a contribuição sindical obrigatória, que é o imposto sindical. Que é isso aqui? Que é esse aqui. Que não tem mais? Que não tem mais, ela passa a ser facultativa. E tem a mensalidade sindical, que é o empregado, quando ele vai ao sindicato, ele adere ao sindicato, ele contribui voluntariamente ao sindicato. Aí ele paga mensalmente. Como ele faz com o clube. Quando ele vai no clube, ele fala, olha, eu quero me associar. E aí, ao associado, o sindicato oferece alguns benefícios adicionais. Então, ele vai ao sindicato e voluntariamente se associa. Essa contribuição não teve alteração. Tá. Agora, quando eu me sindicalizo e eu vou pagar mensalmente, eu posso pedir para a empresa descontar no meu salário e passar diretamente para o sindicato ou eu tenho que ir lá pagar? Ou ele me manda um boleto, sei lá? O empregado, quando ele se sindicaliza, ele informa a empresa, o sindicato informa também que ele aderiu ou que ele se filiou. E aí, todo mês, ele repassa, a empresa desconta do salário dele, ou desconto de todos os empregados que são sindicalizados, e repassa o valor ao sindicato. Agora, quem é que vai discutir com a empresa o reajuste salarial? É o sindicato que vai me representar lá ou não? Continua sendo o sindicato. Continua sendo o sindicato? Continua sendo o sindicato. Agora, se eu não sou sindicalizado a partir de agora, o que acontece? Não, nesse aspecto, não muda nada. A grande diferença é a seguinte: até agora, o sindicato receberia uma contribuição ainda que ele não fizesse nada. Ele poderia simplesmente ficar lá, não ter qualquer tipo de atividade, não firmar um acordo coletivo e ainda assim, como era um imposto, ele receberia anualmente uma contribuição. Como isso não existe mais, os sindicatos devem procurar mais as empresas e aí, ao firmar um acordo coletivo ou ao firmar uma convenção coletiva, o sindicato muito provavelmente vai estabelecer uma contribuição negocial.
Quer dizer, o empregado que é beneficiado pelo acordo ou pela convenção vai contribuir para o sindicato. Essa contribuição também tem que ter autorização ou também tem que ter a concordância do empregado. Do empregado. Interessante. Bom, vamos ver mais outra questão também importante, né, que nós separamos aqui. Homologação da rescisão pelo sindicato deixa de ser obrigatória para quem tem mais de um ano de casa. O que significa isso? Hoje e como é que muda? Hoje, quando você é demitido, você vai ao sindicato, desde que tenha mais de um ano de casa, e o sindicato, ele presta um serviço ao empregado. O que significa isso? O sindicato vai, confere as verbas que o empregador está pagando, vê se está tudo correto e ele homologa. Com essa homologação, o empregado vai à Caixa Econômica e faz o levantamento do fundo de garantia e da entrada no seguro-desemprego. A partir de agora, isso não acontece mais. Não vai ser obrigatório? Não vai ser obrigatório. Na verdade, ela deixa de existir. Deixa de existir? Deixa de existir. Tá. O próprio empregador, no ato da rescisão, entrega a documentação ao empregado e ele vai lá e faz o levantamento do fundo de garantia e do seguro-desemprego. Tá. Então, quer dizer, a demissão não é acompanhada por um terceiro elemento, era acompanhada pelo sindicato. Era acompanhada Agora pelo sindicato não é mais, é direto entre ou o patrão pelo e o Ministério empregado. do Trabalho. Mas tem uma lógica aí, Heródoto. O sindicato, como ele recebia uma contribuição obrigatória, ele tinha que prestar um serviço. Ele devolvia isso como um serviço ao trabalhador. Certo. Como era um imposto, a contribuição sindical, ela tinha uma natureza parafiscal, então o sindicato devolvia isso como um serviço. Entendo. Como ele vai deixar de receber essa contribuição, faz sentido que ele deixe de ter essa obrigação de fazer a homologação do contrato de trabalho. Tá certo. Até porque, Pois não, claro. muitas vezes a gente vê, por alguma divergência, o sindicato deixa ou deixava de fazer a homologação. E isso, na verdade, acabava prejudicando o próprio trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador, sem a homologação do sindicato, não conseguia dar entrada no seguro-desemprego e no fundo de garantia. Agora eu entendi. Então, às vezes, por uma divergência ou com a empresa ou por algum questionamento Ele ficava sem no receber. pagamento das verbas, o empregado acabava não recebendo ou ele tinha muita dificuldade, demorava muito mais para receber o seguro-desemprego e o fundo de garantia. Agora ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Burocrático. Menos burocrático. Menos burocrático. Bom, vamos mostrar então a quarta pergunta aqui para o Dr. Carlos Eduardo. Duração da jornada e dos intervalos poderá ser negociado. O que significa isso aí? A gente tem uma série de restrições na legislação atual no que diz respeito à flexibilização de jornada de trabalho e intervalo de trabalho. Por quê? Porque a jornada de trabalho e o intervalo são questões consideradas de saúde. O intervalo, ele é um momento em que o empregado descansa, ele se recupera e volta a trabalhar. Certo. A partir de agora, existirá muito mais flexibilidade para isso. O que quer dizer? Por exemplo, você trabalha 8 horas por dia. E aí? Hoje, pela CLT, ele obrigatoriamente tem que ter um intervalo para refeição e descanso de, no mínimo, 1 hora ou, no máximo, 2 horas. Sim. Mas o que acontece? Vamos pegar aqui no caso de São Paulo. Tá, vamos lá. Como a gente tem um trânsito muito carregado e uma série de dificuldades. Para que você pudesse fazer a redução do intervalo para a refeição, a empresa tinha que ir ao sindicato, firmar um acordo com o sindicato, depois ir ao Ministério do Trabalho e pedir uma autorização especial para que ela pudesse diminuir o intervalo. Entendo. Isso muitas vezes interessava ao trabalhador, mas por toda essa burocracia, o acordo acabava não indo adiante. Entendo. Hoje, você pode negociar e ter a redução do intervalo diretamente um acordo com o sindicato. Então, em vez de ficar 1 hora no almoço, eu posso ficar meia hora e sair meia hora mais cedo? Sai meia hora mais cedo e foge um pouco do trânsito. O Dr. Carlos Eduardo Dantas Costa, autor do livro Abuso de Direito Sindical, né? Deu aqui, inclusive, um exemplar, gentilmente aqui conosco. Carlos, a sua avaliação, né? O que pode gerar mais dúvida para as pessoas que estão nos acompanhando nessa reforma, na sua opinião? De tudo que foi feito, o que mais pode gerar dúvida, as pessoas ficarem meio perdidas? Geraldo, a gente tem agora, a gente vai enfrentar, na verdade, quase que uma nova forma de estabelecer as relações de emprego e as relações de trabalho. Existem muitas mudanças, mas talvez a mais significativa, ou aquela que é mais diferente, é um contrato de trabalho que se chama contrato de trabalho intermitente. O que é isso? A gente está acostumado, quando vê um empregado, quando imagina um empregado, aquela pessoa que comparece quase todo dia ou diariamente, mas com uma frequência regular ao emprego. Isso. A partir de agora, passará a existir uma figura denominada contrato de trabalho intermitente.
Ele é um contrato de trabalho da mesma forma como o contrato de trabalho que a gente está acostumado, mas com algumas peculiaridades. A principal delas é que o empregador vai chamar o empregado para trabalhar quando ele precisar. Então, por exemplo, o empregado não vai trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado. O empregado pode trabalhar uma semana em um projeto ou atender uma necessidade específica, ele volta para casa e lá na frente, quando o empregador precisar dele novamente, o empregador chama novamente e paga. A diferença é que esse empregado ele vai receber pelos dias, pelas horas ou pelas semanas trabalhadas. Não vai ter um salário mensal como é hoje. Mas ele vai ter carteira assinada? Ele vai ter carteira assinada. Ah, é? Mas mesmo assim ele vai receber por dia trabalhado? Ele vai receber pelo tempo efetivamente trabalhado. Pode ser 3 horas um dia, pode ser 5 3 no horas outro? Um dia. Exatamente, é isso mesmo. Caramba. É um conceito diferente. A gente imagina... E aí, como é que você vai anotar essas horas? Você vai ter que ter um livro de ponto? O empregador, ele vai ter o controle, ele vai fazer a anotação do período em que o empregado trabalhou e vai remunerar ao final daquele período. Sei, entendo. Ele também não vai ter que receber necessariamente a cada mês, ao final do mês. Ao final do período em que ele foi chamado para trabalhar, ele já recebe. Ele já recebe. Tá. E o 13º de férias, ele tem direito? Ele recebe da mesma forma. Da mesma forma? Também da mesma forma. Olha, isso realmente é uma coisa interessante. Carlos, obrigado pela sua participação conosco. Prazer em conhecê-lo. Prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.